Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições foram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e eu expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Ezequiel capítulo 28, verso 12 a 19. À primeira vista, a profecia de Ezequiel capítulo 28, verso 12 a 19, parece referir-se a um rei humano, o rei de Tiro. Tiro foi o destinatário de alguma das mais fortes condenações proféticas da Bíblia. Este homem foi conhecido por construir a sua riqueza através da exploração de seus vizinhos. Os escritores antigos se referiram à cidade de Tiro como uma cidade cheia de comerciantes sem escrúpulos. Tiro era o centro da idolatria religiosa e imoralidade sexual. Os profetas de Deus repreenderam Tiro por seu orgulho provocado por sua grande riqueza e localização estratégica. Ezequiel capítulo 28, verso 12 a 19, parece ser uma acusação muito forte contra o rei de Tiro durante a época do profeta Ezequiel, que o repreendeu por seu orgulho e ganância insaciável. No entanto, algumas das descrições de Ezequiel capítulo 28, verso 12 a 19, vão além de qualquer mero rei humano. Observe que não tem nenhum sentido um rei terreno ter estado no jardim do Éden, ou ser o querubim ungido, ou estar no Monte Santo de Deus. Por isso, a maioria dos intérpretes da Bíblia acreditam que Ezequiel capítulo 28, verso 12 a 19, seja uma profecia dupla, comparando o orgulho do rei de Tiro ao orgulho de Lúcifer, o provocador do mal. Alguns intérpretes até afirmam que o rei de Tiro estava realmente possuído por um poder maligno, onde tornou-se possível se fazer essa ligação entre o rei e Lúcifer. Assim como Lúcifer, o rei humano de Tiro era orgulhoso. Ao invés de reconhecer a soberania de Deus, o rei de Tiro atribuía suas riquezas à sua própria sabedoria e força. Não satisfeito com a sua posição extravagante, o rei de Tiro queria mais e mais, resultando em Tiro se aproveitando de outras nações, expandindo a sua própria riqueza à custa dos outros. Lúcifer, por sua vez, era um ser perfeito,
e isso incluía sua capacidade de escolher livremente. No entanto, ao abusar dessa perfeição pelo mau uso de seu livre-arbítrio, corrompeu-se por se considerar mais importante do que de fato era. Não mais satisfeito com a forma como Deus o criou e o honrou, Lúcifer perdeu sua gratidão para com o Criador e desejou receber mais reconhecimento do que merecia. Como isso pode acontecer com um ser angelical perfeito, que vivia em um universo perfeito? Como já mencionado, é um mistério. Biblicamente falando, não se sabe o certo porque em certo ponto da eternidade ele teve essa ideia de ser igual a Deus. Assim, do nada, ele, um anjo de luz, em um dos mais altos cargos celestiais, ele que já estava no status mais alto alcançado por uma criatura, ter uma ideia dessa em um lugar onde não havia maldade é realmente difícil de compreender. O que se pode dizer é que qualquer ação de uma criatura contra as autoridades divinas é fruto de um estímulo externo, como por exemplo, em Adão e Eva, quando houve a necessidade de algo externo, a serpente possuída por Satanás estimulou um sentimento em Eva a ser ou fazer algo para a qual não foi criada. Assim, depois que Satanás estimulou o desejo em Eva em ter o mesmo conhecimento de Deus, então veio o primeiro pecado humano. Eis aí a grande questão. No caso de Lúcifer, é certo que não houve esse estímulo externo, pois todas as criaturas de Deus, em sua origem, são perfeitas como Deus é. Então, de onde veio essa ideia na cabeça de Lúcifer, de achar que podia ser igual a Deus, sendo que não havia nenhum anjo ou algo criado que estivesse acima de Deus? Então, o que foi que estimulou Lúcifer a pensar que poderia ser igual a Deus? No livro A Verdade sobre os Anjos, a escritora Ellen G. White escreveu, abre aspas, o pecado é algo misterioso e inexplicável. Não havia razão para sua existência. Tentar explicá-lo é procurar uma razão para ele, e isso seria justificá-lo. O pecado apareceu no universo perfeito, algo que se revelou inexcusável. Fecha aspas. Na lição de amanhã, falaremos sobre as consequências que a má escolha de Lúcifer trouxe às cortes celestiais. Que Deus os abençoe e até a próxima.